Olá, nono ano, bom dia. Então, ficamos com a tarefinha da página 25 de inglês, né? Para vocês fazerem. E aí, nós vamos conferi-las hoje, certo? Aqui, ó, antes um pouquinho da gente corrigir, eu quero que vocês observem essa timeline aqui. Não é bem uma timeline, mas é para vocês perceberem o uso aí sobre a questão do que cada um desses modal verbs significam, né? Ó, when giving suggestions or orders, we can use several different modal verbs. Então, sempre que você tiver que dar sugestões, ordens, nós podemos usar diferentes verbos modais. To choose the best one for each context, you can use the following scale as a basis. Então, para você não se perder e escolher o melhor, tá? Para cada contexto, nós temos aqui uma escala, tá? Então, o can, por exemplo, it's because it's possible. Yes, I can go with you. It's possible. Should, it's my advice. I think you should do your homework every day. I think you should watch my classes. Pay attention to what I speak. Yes? So it's an advice. Então, conselho, tá? Should. Must, it's when it's very important. Yes? Look, you must watch the classes because otherwise you are not going to understand well the subjects. Yes? So it's very important. But have to is a rule. Have to é uma regra, tá? Então, you have to pay your bills. Você tem que pagar suas contas. It's a rule. If you do not, something bad will happen to you, né? Algo muito errado vai acontecer com você. Então, essa é uma escala bacana para você se basear quando usar um ou usar outro. Ah, eu não sei se eu digo must ou se eu digo should. Should é conselho. Must, it's because it's very important. Yes? Então, você analisa e pensa dessa maneira. Então, aqui na atividade 1, nós vamos sublinhar a melhor opção para completar cada sentença. Então, olha lá. In Brazil, people have to or must vote when they turn 18. People have to. It's a rule. É uma regra. Né? Então, com 18 anos, elas têm que votar quando elas fazem 18 anos, né? Com 16, it's very important. Então, por exemplo, 16, 17, they must vote. It's important. But when they turn 18, they have to. B, in my opinion, you should be free to choose to vote or not to vote. Então, aqui é minha opinião. You should, você deveria, tá? Não you can. Você deveria ser livre para escolher votar ou não votar. On election day, people don't have to or mustn't do political campaign. Elas não devem fazer. Elas não devem. É algo muito importante perante a lei. Mas não é uma, tipo, não, don't have to. They mustn't do political campaign. Mas a gente sabe que fazem, né? Por baixo do pano. Então, letra C, mustn't do. D, as our moral duty, we ought to or we may respect every political opinion. We ought to. Remember, ought to is the same should. Então, como uma regra moral, nós deveríamos respeitar toda opinião de político, né? O may, vocês lembram que já é uma possibilidade mais remota, né? Então, ought to. In the USA, you
can only vote if you are 18 or over. Então, nos Estados Unidos, você só pode. Então, you can only vote. Você só pode votar se você tem 18 ou mais. Não é have to, né? Porque lá você pode votar a partir dos 18 anos, se você quiser. Number 2. Complete com o modal na afirmativa, negativa. É negativa ou afirmativa, só isso. Aqui nós temos algumas sugestões, tá? Vamos ver se combina com a de vocês aí. A political candidate should respect his or her opponents. Deveria, né? This is something obvious. Então, é alguma coisa óbvia, né? Deveria, que poderia ser ought to or should, tá? Como é positive, então só o modal. In the USA, people don't have to vote if they don't want to. As pessoas não têm que votar se elas assim não quiserem, tá? Então, aqui é don't have to, because it's a rule. Letter C, politicians, tá? Aqui nós temos duas opiniões. Shouldn't or mustn't turn their backs on their voters, tá? Então, nós temos duas opiniões aqui. Ou os políticos não deveriam, como um conselho, né, não deveriam dar as costas aos seus eleitores, ou não devem, no sentido de não devem mesmo, tá? Com mustn't, tá? Dar as costas aos seus eleitores. A voter, letra C, a voter can or may choose whatever candidate he or she agrees with. Então, ele pode, né, no sentido de ser possível ou um pouquinho mais distante esse may aí, can or may, tá? In Brazil, presidential candidates can't be, não podem ser mais jovens do que 35 anos. Did you know that? Que os candidatos a presidente da República não podem ser mais jovens que 35. Então, como é negativa, aqui é can't, não podem, tá? Brazilian voters can vote abroad if they register beforehand. Então, os brasileiros que votam, eles podem votar no exterior se assim eles forem registrados, né, com antecedência. Se ele foi lá, se registrou, tudo certinho, ele consegue votar lá para uma eleição aqui no Brasil. Não votar nos candidatos de lá, votar numa eleição aqui no Brasil, como aconteceu agora nas últimas eleições presidenciais, né? Muitos brasileiros foram às urnas votar. E a última, when you called to work in the elections, you have to do it. Yes, here it's an obligation, né? Então, quando você é chamado para trabalhar numa eleição, você tem que ir, certo? Acho que só não vai em caso de morte ou uma doença muito grave, né? Que você pode desistir de não trabalhar numa eleição, tá? Deixa eu ver aqui a questão 3, eu tinha pedido para vocês que não precisava fazer, né? Seria para vocês escolherem aqui um país que falasse inglês e pesquisar o seu sistema eleitoral. Quem escolhe o presidente do governo, tipo, the head of government, lembra que a gente viu? É a pessoa mais importante do governo. In our case, is the president. No caso da política brasileira, é o presidente da república. No caso de um parlamento, é the prime minister, né? O primeiro-ministro. Então, nesse sistema de eleição aí, desse país que você pesquisou, por exemplo, quem escolhe esse cabeça de governo? É o povo, é o parlamento, é a rainha, né? Quem que escolhe?
How does voting work? Como funciona a votação? What rules have to be followed? Então, que regras devem ser seguidas? Then write sentences about the rules you found using modal verbs. Então, aqui seria uma tarefa um pouco mais complexa, que vocês tinham que fazer uma pesquisa, então, sobre um país que falasse língua inglesa, né, como seria esse sistema de eleição, quem escolhe o presidente, o primeiro-ministro, enfim, quem seja o cabeça, né, chefe do governo, como acontece o sistema de votação, quais são as regras a serem seguidas, e aí vocês fariam frases sobre isso usando os verbos modais, tá? Mas a gente vai deixar essa atividade para depois. Aqui na página 26 e 27, pessoal, nós temos aqui 4 textinhos, tá? Que diz o seguinte, ó, muitos países falantes da língua inglesa foram uma vez parte do Império Britânico, né? Então, eles foram colonizados pela Inglaterra, por isso que eles adotaram o inglês, né, como língua oficial. Pense sobre isso e discuta as seguintes questões, ó. Nós temos 2 questõezinhas aqui. Você conseguiria nomear países que costumavam ser colônias britânicas? Hoje você consegue lembrar de algum país que foi colônia britânica? Austrália, primeiro que me vem na cabeça, né? Canadá, enfim. Então, ó, houve colônias na América, na África, na Ásia e Oceania, tá? O que você sabe sobre o sistema político deles? Nothing. Daquelas bem assim, né? Super antenada com política. Então, leia. E o que você sabe sobre o sistema político atual britânico, né? Então, aqui nós temos alguns trechos, tá? Sobre o governo de países falantes da língua inglesa, tá? E aí, o que é pedido para vocês fazerem? Sublinharem as informações principais. Ah, prof, mas eu sublinhei essa, a Samira sublinhou aquela, a Maria Clara sublinhou essa outra. Não tem problema. Cada um vai sublinhar o que você acha que é importante, tá? O que você achou que é mais importante naquele texto. Ah, mas eu não sei ler inglês. Gente, aqui não é para vocês lerem e traduzirem o texto ao pé da letra. É para vocês tentarem fazer uma leitura geral e entenderem de modo geral os textos, tá? Na atividade 3 e 4, vocês vão identificar os países. Então, esses espacinhos que vocês têm aqui, ó, e aqui, são com os países, tá? Desse exercício aqui. Então, identifique que país cada uma dessas sentenças está resumindo. Então, você vai colocar ali, tá? Qual o país que ele está resumindo. A 4, baseado nos textos, nomeie os países do quadro de acordo com o seu sistema político. Então, aqui tem o sistema político, quais são os países relacionados com esse sistema político, tá? Então, eu vou pedir para que vocês façam essa atividade aqui. Então, não precisa fazer a atividade 3 da página 25 para vocês fazerem essa aqui, tá bom? E aí, próxima aula, obviamente, a gente vai conferir, tá? Eu vou conferir com vocês, tá bom? E outro exercício que eu vou pedir para vocês tentarem fazer, porque até agora eu fiz todos com vocês, são os exercícios da página 29, tá? O exercício da página 29, que é o Challenge Yourself. Então, eu quero que vocês tentem fazer esses exercícios, tá? Que são relacionados com o First Conditional, para ver se vocês realmente conseguiram entender o conteúdo e para vocês tentar fazer pelo menos uma vez sozinhos, né? Para depois a gente corrigir e tirar as possíveis dúvidas que ficaram, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui com vocês. Ficou algum exercício de tarefa no caderno de atividades? Não, né? Ainda não, tá. Então, é isso, tá? Página 29.
E página 26 e 27. Na verdade, a tarefa é 27, mas vocês têm que ler os textinhos da página 26, tá bom? Então, a aula hoje fica por aqui, tá certo? Um beijo para vocês, até a próxima.